Muito bem, meus irmãos. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre conselhos para uma vida de santidade. E o texto que nós lemos e entendemos dessa semana, que deveríamos meditar, está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou pedir que coloquem para nós lermos juntos, vou ler pela tela, para que possa ter uma linguagem só. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Muito bem, comecemos a ler então. Quem tiver sua Bíblia acompanha, mas quem não tiver, para termos uma única linguagem, pode acompanhar pelo telão. O texto diz assim, versículo 1: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Versículo 2 diz assim: que relatou fielmente tudo o que viu, o anjo relatando a João. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Repita comigo: pois o tempo está próximo. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida e revelada, não só hoje, mas há 2000 anos atrás, e que é viva e está presente em nossos dias, nos apresentando a tua mensagem de maneira tão poderosa, que nós somos privilegiados por entender aquilo que já aconteceu e vai acontecer. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos. Conselhos para uma vida de santidade. Eu diria que os conselhos recebidos por João para ser revelados aos homens devem nos fazer enxergar a glória e a santidade de Deus todo o tempo. Esses conselhos que nós encontramos nesse texto devem nos fazer enxergar essa santidade de Deus todo o tempo. E é interessante que quando nós lemos alguns textos, nós lemos vários livros da Bíblia, mas quando lemos Apocalipse, nós temos, parece que é uma leitura um tanto quanto, parece que a gente começa a não entender a leitura de Apocalipse, porque fala de coisas muitas vezes que nós não entendemos. Mas em especial esse texto, ele é muito claro. Quando João, num dos momentos mais difíceis da sua vida, quando parece que o mundo estava caindo sobre a sua cabeça, João estava preso na ilha de Pátimo, João estava encarcerado, sem poder ter contato com o resto do mundo, sem poder falar com ninguém. João estava encarcerado porque ele tinha pregado o Evangelho. O crime de João Batista foi, o crime de João aqui, foi do João de Apocalipse, foi pregar o Evangelho, e por isso ele estava preso lá na ilha de Pátimo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele envia um anjo até João para revelar a João as profecias que estava por vir. Então, João recebe de Deus essa profecia, e João agora, depois de receber de Deus, através de um anjo, ele agora revela aos homens aquilo que Deus queria para aquele povo. E por isso que eu digo que essa palavra ela é viva, porque essa mensagem, ela não ficou só para aquelas pessoas da ilha de Pátimo, mas ela começou a se espalhar pelo mundo, e essa mensagem ela é viva para nós hoje. Essa mensagem está para nós hoje, como estava para aquele povo naquele momento. Essa mensagem é tão clara para nós hoje, como é o ar que nós respiramos, como é o dia que clareia diante dos nossos olhos. E nós precisamos, meus irmãos, como cristãos, entender que nós temos uma posição diante do reino de Deus. E essa posição é de cristãos, essa posição é de homens e de mulheres que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, e não podemos dar as costas para essa verdade. Porque Jesus nos chamou para um propósito maior.
Jesus nos chamou para um propósito, para vivermos uma vida que é dele, a vida dele, nos chamou para vivermos a vida do Evangelho, para o propósito da sua glória. Jesus nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus, dentro de um propósito maior, que é viver a igreja de Jesus. Então, este é um livro que nos traz revelações futuras a respeito da vida para a vida. É um livro que nos traz revelações, que nos conecta com a realidade deste mundo e nos conecta com a realidade de Deus, porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não devemos fazer parte das coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus, ela nos traz revelações que nos posiciona como cristãos em meio a essa tempestade. João estava encarcerado, vivendo talvez um dos piores momentos da sua vida, mas nem por isso ele estava desconecto de Deus, ele estava em plena conexão com Deus, ao ponto do próprio Deus se revelar a ele através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver mais para frente, em mensagens posteriores, como João descreve Jesus, como ele descreve aquele homem que subiu naquela cruz, como ele aparece para João na ilha de Pátimo. Nós vamos ver como ele é descrito. Mas eu quero me ater nesses 3 versículos que nós lemos, meus irmãos, e nesses conselhos que João traz para nós, algo que ele recebe de Deus e nos fala. Primeiro, João diz que nós precisamos, para termos essa vida de santidade, precisamos olhar para esses conselhos. Tem muitos conselhos, mas eu quero me ater apenas nesses. Primeiro, devemos praticar a leitura da Bíblia. Se você pegar o versículo 3, logo na parte A, diz que feliz é quem lê este livro. Feliz é aquele que lê este livro. Feliz é aquele que medita nessas palavras. Feliz é aquele que tem o hábito de pegar a Bíblia todos os dias e ler, de contemplar as belezas e as maravilhas que está escrito nesta palavra, e como ela tem direção, como ela tem diretrizes para encaminhar a sua vida no seu dia a dia. A Bíblia nos traz conselhos reveladores maravilhosos. Tudo isso que o mundo está apontando como verdade, a Bíblia está dizendo que é mentira. Você só cai em armadilhas que o mundo te oferece se você não conhecer a palavra de Deus. Mas se você conhecer a Bíblia, ela vai te dar diretrizes para você saber o que é certo e saber o que é errado. Então João, através dessa palavra, dessa revelação, ele traz para nós o primeiro conselho, é que nós devemos ler a Bíblia. Devemos buscar a palavra de Deus. No Salmo 119, não me recordo o versículo, mas diz que a Bíblia é um bálsamo para os nossos corações. A Bíblia é um bálsamo para a nossa alma. A Bíblia, ela é a luz para os nossos caminhos. Quando o salmista, no Salmo 119, versículo 9, quer se dirigir aos jovens, ele diz para os jovens que eles devem conhecer os caminhos do Senhor, para que eles possam ter uma vida abençoada. Então, é lendo a Bíblia que nós vamos ser felizes. Um conselho especial. Veja que o apóstolo João não nos adverte sobre esta prática que, de certa forma, vem nos posicionar na vida agitada que temos no dia a dia. Ao ler a Bíblia, todos os dias somos abastecidos das dádivas de Deus. Quando lemos a Bíblia para a alma do cristão é como o arroz e o feijão para a sua vida física. Alguém aqui não gosta de arroz e feijão? E quem aqui fica sem comer arroz e feijão? Quem fica sem comer pão? Quem fica sem comer carne? Quem fica sem comer uma boa salada? Todos comemos, porque é algo que nós precisamos no dia a dia. Meus irmãos, na vida cristã, a Bíblia é nosso alimento diário. Precisamos ler a palavra de Deus para termos subsídios. Dizer como o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É preciso que essa palavra esteja enraigada em nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. E sabe, irmãos, o mais importante
o mais interessante é que eu vejo que, nesse momento que João está vivendo na ilha de Pátimo, Deus revela essa verdade para João. Fala para as pessoas que eles precisam ler a Bíblia. Precisa ler a palavra de Deus. Então, meus irmãos, todos os dias acordamos cheios de afazeres e, sem perceber, nós nos envolvemos em uma agitação frenética na expectativa de atingirmos nossos objetivos do dia. E como disse o nosso saudoso C.S. Lewis, quando ele escreveu o livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele fala que todos os seus desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. Uma razão pela qual lemos a Bíblia, meus irmãos, é para não estarmos sujeitos a viver o dia baseado na pressa, mas estarmos vivendo o dia baseado na paciência, na sabedoria, na abundância. Lembrando a brevidade da vida, uma razão para pensarmos que nós estamos caminhando rumo à eternidade. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que a nossa vida não pertence a esse mundo, mas a nossa vida pertence a algo muito maior, a uma morada celestial. As promessas da Escritura são como o ar que nós respiramos. Sem ele, nós não sobreviveríamos. Você acorda, trabalha durante o dia, você está dependendo do ar para você sobreviver. Quando você dorme, mesmo dormindo, você precisa do ar para sobreviver. Então, entende-se que esta seria a mesma situação na vida do cristão. A leitura da Bíblia é como o ar que nós precisamos respirar. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para eu não me envolver em situações que me leve a me arrepender depois. Que me leve a situações, muitas vezes até irreversíveis. Eu preciso entender, eu preciso ler a Bíblia para poder entender isso. O apóstolo João, os conselhos recebidos por João para ser revelado aos homens, devem nos fazer enxergar a glória e a santidade de Deus. E procurarmos nos aproximar mais dele, na santidade de vida, na convivência com as pessoas e no trato com a família. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos muitas vezes com as pessoas que nós mais amamos. Às vezes nós somos tão gentis com aqueles que são de longe, com aqueles que nós conhecemos pouco, com aqueles que nós não temos muita afinidade. Nós somos tão gentis, tão amáveis. Mas às vezes com aqueles que estão tão próximos de nós, com aqueles que nós dependemos, às vezes somos tão estúpidos. E às vezes deixamos a desejar, no falar, no ajudar, no caminhar, no compartilhar, nós somos falhos. E nós precisamos fazer autoexames todos os dias e entendermos que nós precisamos ler a palavra de Deus e pedir a Deus que nos ajude a sermos pessoas melhores neste mundo em que vivemos. João nos dá um segundo conselho nesse texto, meus irmãos, que devemos praticar em obediência à palavra. Se você olhar na parte B desse versículo, ele diz que, deixa eu ler aqui no texto: felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Não é só ler, mas é ler, praticar e obedecer. Entende? É ler, praticar e obedecer. A obediência a Deus é um dos requisitos exigidos por sua palavra para nos aproximarmos dele.
O verso lido desse texto, ele sugere a felicidade dos praticantes da obediência. Olha que coisa linda. O que esse texto está dizendo para nós, que aqueles que obedecem a Deus, aqueles que obedecem essa palavra, são abençoados. E essa bênção vem através da obediência a Deus. Quando eu pratico essa obediência, eu sou abençoado por Deus. E viver nessa obediência a Deus nos torna parecidos com Ele, pois suas ações passam a demonstrar suas próprias características. Quando eu obedeço a Deus, eu não minto. Quando eu obedeço a Deus, eu sou uma pessoa que eu cumpro com as minhas obrigações. Quando eu obedeço a Deus, eu sou uma pessoa que eu sou amável, sou uma pessoa que retenho muitas vezes o meu ódio, a minha ganância, a minha gana pelas coisas, porque eu obedeço a Deus. E eu sei que aquilo que eu posso ter é aquilo que vem pelas mãos de Deus. Não sou como aqueles que não têm Deus e que passam por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos. Essa não é a postura de um cristão. Essa não é a postura de uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que vive pela sua palavra. Quem vive pela sua palavra respeita, ama e tem um coração bondoso. Suas ações, por isso que as suas ações passam a demonstrar as características do próprio Deus. E as características de alguém obediente é de uma vida de renúncia das paixões deste mundo, com uma vida de devoção a Deus, com uma vida de devoção a Deus. E quando Jesus envia seus, e nós vemos isso muito claro, quando Jesus ele envia seus discípulos para ir evangelizar no ID que está lá em Mateus, ele diz assim, ele acrescenta nessa ordem quando ele envia os discípulos, olha que interessante, ele diz assim, e lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você vai encontrar essa passagem lá em Mateus, capítulo 8, versículo 20. Jesus disse, ensine as pessoas a serem obedientes, ensine as pessoas a viver por esta palavra, e eu estarei com vocês até o final do século, até o final dos tempos, ou seja, até que a igreja seja tirada deste mundo, eu estarei com vocês. Estamos em tempos de crises severas, meus irmãos. Estamos em tempos de crises muito duras. Nós passamos a primeira fase da pandemia e parece que deu uma acalmada, saímos da fase vermelha e o povo tiraram as máscaras, foram para as ruas e relaxaram com bailes funk, 3, 4, 5 mil pessoas, festas de aniversários, já bem relaxados, e de repente a gente descobre que a situação atual está pior do que a primeira. Essa mutação do vírus está vindo com tanta força, e segundo os especialistas, ela é mais letal do que a primeira. E nós precisamos tomar cuidado. E essa crise, por causa desta pandemia, ela se tornou uma crise política. E os nossos governantes acabaram pegando essas coisas. E uma das primeiras grandes besteiras que se fizeram nesse país foi tirar o poder de decisão da mão do presidente e colocar na mão dos prefeitos e governadores. Porque agora todos estão usando isso ao seu bel prazer. Estão usando isso para buscar recursos próprios, para fazer o que eles bem querem. Nós estamos em tempos de crises. Precisamos olhar para Deus, precisamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, misericórdia do nosso país, misericórdia da nossa nação, misericórdia da nação, do mundo, mundialmente, de todas as pessoas. Precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de todos.
E mais um ano que estamos vivendo esta realidade por causa da desobediência. A desobediência do homem, em achar que ele sabe todas as coisas e querer tomar as rédeas em momentos onde eles não estão enxergando um palmo diante dos seus narizes. E tomam decisões aleatoriamente e erram com interesses escusos. Então precisamos, nesse momento, como igreja do Senhor, não olhar mais para as críticas, não olhar mais para os erros, mas olhar para Deus e buscar de Deus a proteção, buscar de Deus a unção para que possamos ser livres dessa peste que está assolando o mundo. Sabe, irmão, essa semana eu estava conversando com a minha esposa e nós falávamos que a gente ainda não sentiu, não tem a noção ainda de sentir essa dor de perder alguém para essa doença maldita, porque não perdemos ninguém, graças a Deus. Mas eu conheci famílias que perderam entes queridos, e a descrição é muito temerosa, é muito dolorida, das pessoas saberem que o seu parente está no leito de morte, e que você está daqui de mãos atadas, e você tem as autoridades que você tem que respeitar, que você não pode ir visitar, que você não pode ir lá, e que você não pode ter o contato. E quando você sabe que seu parente morreu, você não tem o direito nem de sepultá-lo. Então a dor é imensa. Então vamos orar, agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos poupado de tudo isso. Então esse texto nos faz pensar, meus irmãos, que nós precisamos buscar a palavra de Deus, obedecer a Deus e viver pelos seus preceitos, para que possamos alcançar a sua misericórdia. O terceiro conselho que João nos dá é que devemos esperar a sua volta. Finalzinho do versículo diz assim: pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. No texto lido, está bem resumido, diz assim, pois o tempo está próximo. O tempo está aí. Jesus está no limiar da sua volta e buscar a sua igreja. O que João nos revela é algo grande, é algo poderoso. É um fato inédito que mudará a vida da humanidade, a volta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Às vezes eu fico lendo a Bíblia, fico pensando e eu olho para o mundo. O mundo está vivendo um ceticismo tão grande. O mundo está vivendo dos momentos de ceticismo aonde eles não estão adorando imagens como nos tempos antigos. Mas hoje as pessoas estão olhando para o Evangelho como algo sem valor. Ou os que estão vivendo o Evangelho não estão vivendo o Evangelho que deveria viver. E estão vivendo um Evangelho barato, um Evangelho de qualquer forma, um Evangelho onde não tem pagado um preço para viver a autenticidade que ele exige do cristão. Mas João revela algo poderoso. E é algo inédito que vai mudar a vida da humanidade à volta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão, diz o texto. O mundo verá com pesar a igreja de Cristo desaparecer deste mundo. E instalações ficarão. Os lindos templos, as lindas construções ficarão. Mas a igreja de Cristo subirá, não ficará mais aqui. Então João está revelando que o tempo, tudo isso vai acontecer. Ele pede para que fiquemos firmes, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E o mundo, meus irmãos, não vai entender nada. Essa semana eu li no WhatsApp, esses internautas que escrevem aquelas frases de efeito,
Um camarada falou assim: eu acho que Jesus já voltou e nós ficamos, comparando 2020 e 2021. Mas essas brincadeiras são verdades que nós precisamos pensar. Precisamos buscar a Cristo para que não venhamos sofrer a derrota da eternidade. Deus, o organismo vivo que é a Igreja de Cristo, regimentado pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai chegar um momento que não vai estar mais aqui. E esse alerta é para que todos fiquem atentos a tudo que está acontecendo no mundo. Os sinais da volta de Cristo nunca esteve tão evidentes como estão agora, ou como está acontecendo nos últimos anos. Terremotos, tsunamis, furacões. Disseram que no Brasil nunca ia haver furacões. O ano passado nós vimos Santa Catarina, vimos alguns estados serem destruídos por pequenos furacões. Então não duvidem do poder de Deus. Quando nós tivemos aquela seca aqui no Brasil, acho que 2 anos atrás, os especialistas disseram que o Brasil ia recuperar, ia demorar 20 anos para ter água nas represas. No começo do ano, Deus mandou chuva que encheu todas as represas. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. E feliz aqueles que lê a sua palavra. Feliz aqueles que obedecem a sua palavra. Feliz aqueles que crêem no poder de Deus. Na dinâmica de Cristo em ensinar o mundo a viver pela obediência, a palavra nos leva ao gesto desabusado de Pedro, que foi repreendido de imediato por Jesus. Ele diz: quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. E de opinião unânime, que daí vem o Provérbios, universalmente repetido: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, precisamos entender que a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus. Às vezes nós relaxamos e achamos que eu posso levar minha vida do jeito que eu quero, eu posso fazer aquilo, independente de qualquer coisa. Não, você não pode. Você cristão, que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus, você precisa entender que a sua vida tem que ser pautada pela palavra de Deus. Em qualquer tomada de decisão, consulte a palavra de Deus. Em tomada de decisão, consulte a palavra de Deus. Naquilo que você vai fazer, consulte a Deus através da sua palavra. E Deus vai falar com você. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te mostrar como é que você deve se comportar. Às vezes, se você ler a palavra e não entender, Deus vai mandar, de alguma forma, Deus vai falar com você aquilo que você precisa fazer. Não adianta acharmos que nós somos detentores da verdade, meus irmãos, porque não somos. Mas quando conhecemos a palavra de Deus e vivemos por esta palavra, nós vivemos momentos difíceis, mas vivemos momentos abençoados, porque Deus está no controle de nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus possa abençoar a igreja ricamente.